Talvez eu esteja muito empolgado, mas eu não vi ninguém falando dessas paradas que eu vou falar. Então, senta aí, coloca um chapéu de alumínio que a gente vai viajar nas teorias de Digimon Beat Break. Saudações, eu sou o Hakase e não sei se dá pra gente considerar isso uma análise de episódio, apesar de que tudo que eu vou falar é literalmente baseado no que foi mostrado. Mas deixamos isso de lado e vamos teorizar e também falar de alguns fatos que eu acho que é bastante interessante e que, estranhamente, eu não vi ninguém falando nas análises do episódio. Mas vamos lá, acho que uma das coisas mais interessantes, né, é a abertura, mas a gente vai deixar ela por último porque tem uma teoria muito forte em cima dela. Eu acredito que muitos de vocês já imaginam o que pode ser. Primeiro vamos pavimentar e estruturar as nossas teorias falando do que é, de fato, um fato. A gente tem que falar sobre o Sapotama, que é literalmente a base desse mundo, a estrutura dele. Tudo gira em torno dessa tecnologia. Os Sapotamas, como o nome já diz, é suporte, mas Tamago. Então, Sapotama, que é o ovo de suporte. Todos contêm uma IA personalizada, todos da cidade parecem ter um, até os mais pobres, e afinal, todos têm uma espécie de QR Code em suas mãos que linkam diretamente com o Sapotama, né? Através disso que parece ser passado o impulso que alimenta tanto a IA quanto o próprio dispositivo, como a gente vê o próprio Tomoro Tenma fazendo. E como vemos, o Sapotama literalmente faz tudo na vida desse pessoal, desde responder dúvidas, interagir com outros eletrônicos da casa, até mesmo consegue ouvir pensamentos. E é interessante que a gente vê como esse dispositivo faz parte da vida das pessoas. A gente vê essa influência até mesmo em edificações, redomas gigantes em formatos de ovos. Tem locais, né, digamos assim, que a gente meio que percebeu que tem um local que é de pessoas ricas e em volta desse local tem essa redoma, essa proteção em formato de ovo. No mundo de Beat Break literalmente gira em torno disso. E é claro, os Sapotamas, eles são alimentados pela energia do Impulse, que é o Energy Pulse, o pulso de energia. Apesar de dispositivos eletrônicos, né, eles são de fato eletrônicos, eles não usam a própria energia eletrônica, e sim os pensamentos e emoções humanas. Tanto que a guria, quando sai logo no começo, ela não conecta direito o impulso dela com o Sapotama dela, e o Sapotama dela fica descarregado, só recarregando quando o Tomoro pega ele pela primeira vez e recarrega com o seu impulso, e aí mostra a bateria cheia. Isso eu achei bastante interessante, que mesmo sendo um dispositivo eletrônico, ele não se alimenta de energia elétrica. Isso eu acho muito interessante. E já que a gente tá falando dessas paradas de emoções, de um dispositivos que se alimentam de emoções e pensamentos, isso remete muito às origens da franquia, onde originalmente os Digimons eram IAs e vírus que ganhavam formas graças à intervenção humana. E aqui não é muito diferente. Vemos isso com o nascimento do próprio Gekomon, que é literalmente a IA do Tomoro ganhando vida, ganhando autonomia. Isso é muito interessante porque a gente vê quando o Gekomon interage com o Tomoro, ele meio que já sabe previamente tudo sobre o próprio Tomoro, o que ele gosta, o que ele não gosta, suas frustrações, preocupações, e isso é muito interessante porque abre margem para que literalmente qualquer um possa ter um Digimon nesse universo. Depende do quanto e de como ele tá alimentando a IA dentro do Sapotama, e isso mais pra frente vai voltar pra gente poder falar sobre isso depois, porque é interessante, porque o Gekomon, a gente vê que assim que ele salta do Sapotama, ele passa os níveis BB1 e BB2 e já vai pro nível infantil, o que provavelmente não é algo comum. Então provavelmente tem alguma relação com o fato do Tomoro ter um impulso muito elevado, ele deve ter muita energia sobrando, então alimentou o Gekomon demais. E agora a gente entra num campo de meia teoria, porque meio que o anime deixa implícito, e provavelmente a gente vai ver isso nos próximos episódios, que é que os Digimon são de conhecimento geral, porém é nítido que o governo abafa casos os envolvendo, já que existe uma pseudo-doença chamada Cold Heart, que é causada literalmente quando um Digimon devora forçadamente todo o impulso de uma pessoa. Ou seja, como isso passou na televisão dentro do anime, né, num telejornal, eu acredito que os Digimons sejam de conhecimento geral, mas que é abafado pelo governo. E a gente entra em mais uma teoria, né, porque se a gente parar pra pensar que os humanos entram meio que no estado de coma, quase morte, o impulso é a própria energia vital dos seres humanos. Os Digimons precisam disso pra evoluir. E a gente vê que tem Digimons que estão meio que materializados já no mundo humano. A gente vê isso com o Yensmon, que são os novos Digimons, né, baseados em hienas. Eles estão literalmente materializados no mundo humano. O que a gente vê em outras temporadas que não é uma tarefa muito simples. A gente vê em temporadas, em jogos, em mangás, que isso não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Então a gente começa a teorizar porque tem uma parte da cidade que é totalmente destruída, que é onde essas Yenmons aparecem.
conhece. Então me faz acreditar que houve sim um conflito no passado envolvendo humanos e Digimons, já que a gente tem Digimons selvagens andando por regiões mais pobres e destruídas da cidade. E talvez por isso que tem aquelas redomas em volta das cidades mais ricas, porque eles têm noção do ataque de Digimons. Então é muito interessante também porque a gente liga esse ponto com os Cleaners, porque os Cleaners basicamente têm a função de limpar, né, digamos assim, né, os Cleaners são limpadores, de limpar as cidades dos Digimons. Então tipo, a gente vai linkando uma coisa na outra. Apesar de nada disso ser confirmado, é uma teoria muito forte e eu espero que se concretize, porque assim, é muito interessante ver pela primeira vez os Digimons, né, atacando o mundo humano, assim, como se fosse tentasse dominar esse habitat. Porque assim, em Ghost Game a gente vê Digimons perdidos, né, eles vieram perdidos. Aqui, no caso, eles não parecem estar perdidos, eles têm completamente noção do que eles estão fazendo ali. E isso eu acho muito interessante. Falando nisso, a gente vê já nesse episódio, né, que meio que, entre aspas, no submundo do mundo de Beat Break, existem pessoas mal intencionadas, assim como existe em todo lugar, né? Então, existem pessoas usando Digimons como ferramentas, algo que a gente chegou a ver um pouco em Savers, né, que era bandidos utilizando Digimons. E aqui a gente também vê logo na primeira cena do anime, que é o confronto da Glowing Dawn com um suposto bandido que roubou uma joalheria, né, porque ele tá com uma bolsa cheia de joias, e ele tá acompanhado de um Fanbimon. E isso é muito interessante, porque a gente vê que vai ter outras pessoas, ou até mesmo grupo de pessoas, como a Glowing Dawn, seja de Cleaners ou não, que vai entrar em conflito, que pode entrar numa guerra entre eles. E cara, isso eu acho muito, muito foda, porque eu sempre quis ver uma série, uma história, onde os Digimons são Digimons, chega deles serem yokais, chega deles serem hologramas, eles são Digimons, chega deles serem seres mitológicos, aqui eles são seres digitais. Isso eu acho muito foda, porque já tava na hora de Digimons serem tratados como Digimons em uma animação. Quase sempre eles são sempre mascarados. Ah, eles são os monstros incompreendidos de um outro mundo. Não, eles são monstros digitais. Acho que no máximo a gente teve isso em Tamers e Savers, que eles eram digitais mesmo, não tinha uma parada tipo, ah, é um outro mundo. Não, é um mundo digital. E isso eu acho muito foda, eu acho muito massa. Espero que se confirme mais pra frente que seja essa parada, que os Digimons são Digimons, tem essa de fantasma, yokai, bichinho de outro mundo. Não, seres digitais e ponto. O Digimon precisa fazer isso logo de uma vez. E eu acho muito interessante essa parte dos Digimons provavelmente serem de conhecimento público. Agora, uma coisa muito interessante que a gente vê nessa primeira batalha, né, da Glowing Dawn, em específico a Rena contra esse bandido, é a forma como eles podem utilizar o Impulse e os Sapotamas, né? O Impulse e o Sapotama, eles vão ser de grande foco nessa trama. O Impulse, quando passado pro Sapotama, o Digimon pode comer o Sapotama e absorver esse Impulse de algumas formas, né? Essa é a forma que o Digimon faz sem precisar devorar a energia vital do ser humano forçadamente, né? Como a gente vê que se o Digimon morder e começar a puxar essa energia, é algo prejudicial para os seres humanos e causa aquele estado de Cold Heart. Mas, quando ele absorve essa energia passada pelo Sapotama, né, com o Sapotama sendo esse meio de transferir essa energia, eles conseguem extrair de outras formas. Então a gente vê que o Fanbimon, ele tava bufado, ele tava mais forte porque ele tinha absorvido mais energia do Sapotama. Então a Rena opta por evoluir o Pristimon, transferindo uma quantidade absurda de Impulse, então ele já evolui para a forma de Wolvemon ou Uruvamon, né? E isso eu achei muito interessante, porque sim, muitas pessoas estavam em dúvida, mas sim, eles vão ter que comer ativamente os ovos para poder evoluir, para poder absorver o Impulse no Sapotama. Isso eu acho muito legal, porque vai criar uma dinâmica interessante da dupla. Eles vão ter que ser mais ágeis e estratégicos, porque alguém pode literalmente rebater ou impedir que o outro Digimon devore o Sapotama antes que ele mesmo evolua. Isso eu acho muito bacana, apesar que eu acho que eles vão abandonar isso logo. Mas, enquanto tiver, eu tô achando a ideia interessante. E aqui eu vou dar uma pausa pra gente falar do Pristimon e da evolução dele, né? Porque saiu o perfil oficial, então dá pra gente falar um pouquinho sobre eles. E assim, muita gente ainda tá na ideia dele ser um panda vermelho, mesmo que o seu perfil no site da Toei literalmente afirme que ele é um Tanuki e um Guaxinim. E isso, pra mim, na minha visão, é importante a gente ter esse tipo de noção, porque o Uruvamon traz mais desse visual de Tanuki e Guaxinim à tona, porque eu vi muita gente criticando
o Wolverine, o Uruvamon, porque ele não parece com a forma anterior, ele não tem nada a ver, é só os braços, ele parece outro Digimon, mas Digimon sempre foi assim. Eu realmente não entendo quando tem esse tipo de reclamação em questão visual, porque Digimon sempre trabalhou muito mais os conceitos por trás do perfil ou do Digimon, ou da inspiração dele, do que o visual literal. Claro que a gente tem casos de Digimons que são visuais literalmente um pro outro, mas em geral, desde o começo, era sempre conceito. Então assim, é interessante a gente entender algumas coisas para que nas formas subsequentes a gente perceba que tipo, não, isso aqui faz sentido, eu entendi a referência, né, o lendário meme do Capitão América. Como todo mundo tá achando que ele é um panda vermelho, logo a forma que ele assume mais o visual de Tanuki ou Guaxinim não faz sentido para essas pessoas, porque essas pessoas literalmente querem acreditar que ele é uma coisa que ele não é. Então, quando ele assumisse essa forma, obviamente ia causar conflito, e eu já tô falando isso desde antes dessa forma sair, que as pessoas estão acreditando numa parada que não existe, e aí surge essa forma, as pessoas falam que não faz sentido, que é feio, que é isso, que é aquilo, mas na verdade sempre tava lá, você só tava ignorando. E é muito interessante também, ainda falando do perfil, que o Priestmon, a cauda dele é como se fosse uma turbina pra dar energia, porque o Priestmon, ele é um fantoche, ele é um boneco, né? Então, essa turbina, quando ele vira o Uruvamon, ela vai pros braços dele, dando muito mais poder, né? Porque ele já tinha esses bracinhos mecânicos, só que provavelmente atirava outra munição, né? E agora a gente vê que ele vai ter mais funções, porque ele vai poder transformar esse braço, né? Vai girar tão rápido que vira uma lâmina, ele dispara tiros muito mais poderosos, ele carrega tiros agora, né? Então a gente vê que aquela turbina que antes era cauda, que ele não tem cauda na forma de Uruvamon, foi justamente pros braços dele, dando mais poder de fogo e maior mobilidade, porque a gente vê que ele atira no chão pra pegar impulso, pra pular. E eu achei muito legal, porque a gente vai ter uma parada de estratégia aqui, porque apesar do Uruvamon ser um Digimon combatente, a gente vê que ele não tem um poder físico muito forte, já que o próprio Fambimon tava botando pressão nele, bufado com o Sapotama. E quando ele vira o Waspmon, aí complica mesmo, porque o Waspmon, ele é muito veloz e poucos Digimons conseguem acompanhar a velocidade do Waspmon, né? Então mesmo com o Chiporomon dando suporte, ainda tava sendo uma batalha muito difícil. E eu acho muito interessante essas paradas, porque a gente vai ver muito mais de estratégia. Claro, a gente viu que o Kyo chegou e deu literalmente uma espadada só e cortou ele no meio. Mas eu tô acreditando que o Kyo e o Murasamemon, eles são não só mais evoluídos, mas muito mais experientes em combate. Porque o Murasamemon, ele sabe literalmente o ponto certo de acertar, e ele corta o Waspmon no meio. E se você pegar o design do Waspmon, o meio dele é justamente onde ele é uma finura. Então cortar ele ali naquele meio parece ter sido estrategicamente pensado. Fazendo isso, ele faz com que o Waspmon regrida a forma bebê do Fambimon. E eu achei muito interessante, porque assim que isso acontece, o bebê cai de um lado e o Sapotama cai do outro. Então, tipo, eles não essencialmente mataram o Digimon, mas sim enfraqueceram. Algo que a gente tinha, se eu não me engano, muito em Adventure, né? Com os Digimons protagonistas que, quando perdiam energia, voltavam à sua forma bebê. Então, tipo, vai ter casos de Digimon sendo deletados, mas eu acho que vai ser casos um pouco mais raros, porque os cleaners têm noção de que os Digimons não são maus, que eles estão sendo usados. Porque nesse mesmo episódio, assim que ele é derrotado, esse bandido, ele fala, não, eu não fiz nada, é culpa do Digimon. E aí o Kyo fica muito bravo, porque ele fala, você tá botando a culpa no Digimon das suas ações. Porque na luta inteira a gente vê que o Fambimon tá recebendo ordens e tá fazendo por livre e espontânea vontade, talvez. Porque ele chama o bandido de mestre. Então, eu não sei muito essa dinâmica, mas eu acredito que os cleaners não vão matar inicialmente Digimons. Os cleaners estão ali pra livrar a cidade dos Digimons. Então pode ser que organizações futuras, grupos futuros, forcem eles a deletar outros Digimons, né? Então o Kyo termina falando que vai levar ele preso, né, por um tipo de reformatório, e que o Digimon dele tá capturado. Isso eu achei muito interessante, porque o Kyo, a gente vê que ele tem uma personalidade muito calma, mas quando mexeu com o grupo dele, que ele chama de família, ele já muda totalmente a personalidade. Ele já fica mais sério, ele assume uma outra postura. Isso eu achei muito interessante, porque a gente vai ver ele provavelmente vai acontecer alguma coisa muito ruim com ele, porque primeiro que o Digimon dele é o Leomon dessa temporada, é o nosso Leomon chinês, e tem muito cara de que o Kyo não vai ficar muito tempo na série, ele vai acabar indo pro colo do criador, não tem como. Apesar que eu gostei muito dele, achei muito interessante, e mais pra frente a gente vai falar dele, porque tem uma teoria ainda em cima disso. Mas voltando pro Uruvamon, né, todo o seu design é muito interessante, muito bem feito, porque apesar dele ter essa característica dos guaxinins, né, de ter aquela pseudo máscara de bandido, ele tem uma estrelinha no
no peito. Eu tava achando que essa estrelinha era por referência à Rena, porque a camiseta da Rena tem uma estrela. E pode até ser, mas eu, nesse contexto da Glowing Dawn, eu acredito que é porque ele seja um vigilante mascarado, sabe? Então, tipo, ele é meio que aqueles arquétipo de Robin Hood, de eu sou conhecido como bandido, mas eu sou um herói, né? Então, eles brincaram muito com o fato dos Tanukis naturalmente ter aquela mancha no olho que faz parecer que eles estão de máscara com esse design. Eu achei a brincadeira muito interessante e muito legal. A gente vê que é muito interessante como funciona o sistema de batalha, porque eles não estão batalhando necessariamente no mundo humano, nem no mundo digital, que eles parecem estar num espaço separado, muito semelhante ao que a gente viu em Hunters e em I Play Monsters, né? É um espaço separado do mundo humano e do mundo digital. Talvez algo, né, uma fronteira entre os dois mundos. Pode ser uma parada muito interessante. Agora, outro ponto que é interessante, que The Beginning tentou fazer, e aqui eles parecem estar fazendo mais interessante, é o fato de que todo mundo ter Digimon vai gerar um problema, né? Então a gente já vê que esse bandido, né, que ele não é de nenhuma organização, ele é só um bandido aleatório, aparentemente. Então a gente vê que as pessoas normais tendo Digimons vai causar problemas. Então, por exemplo, se alguém tem um Digimon e ganha um Digimon e essa pessoa é mal intencionada, ela vê que ela tem um poder na mão e vai sair roubando como esse cara fez. Então vai ser interessante essa dinâmica e ver como os cleaners vão agir perante outro grupo de cleaners ou outro grupo de pessoas usando Digimons para propósitos finitos. Tem muito propósito. Isso eu acho muito interessante, porque eu sempre quis ver uma trama onde humanos estão lutando contra humanos e os Digimons estão ajudando um lado, né? Ou ajudando o outro com seus próprios interesses. A gente vê que esses Digimons em específicos, apesar de terem nascidos da IA de cada pessoa, eles não necessariamente são como era nas outras temporadas, né? Eles não são necessariamente um Digimon que tá ali pra ser parceiro. Eles têm suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios interesses. Isso bate muito com o que a gente viu em Cross Wars, que era um dos pontos mais positivos, que era os Digimons tinham personalidade. Eles não estavam ali pra servir como parceiros porque eles tinham um propósito maior, eles tinham algo maior, uma missão em mente. Não, eles estão aqui pra seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades. Isso eu sempre vou achar muito massa. Agora, falando do Shipporamon, que é o Digimon que eu mais gostei, o Morgecinho, o morceguinho, é que nessa primeira forma ele parece ser um Digimon do tipo suporte. Ele consegue transmitir pro seu parceiro sua visão, né? Além de poder usar um golpe de paralisia. Inclusive o seu próprio perfil afirma isso quando diz que ele nasceu de um software de coleta de análise de informação. Isso eu acho muito interessante, porque isso remete novamente às origens da franquia, do qual eu gosto tanto, que é de Digimons sendo digitais. Então ele nasceu de um software, né? Então a gente vê que provavelmente a forma como o Makoto, como ele se conheceu, pode ser totalmente diferente, porque o moleque, ele é claramente um menino prodígio. Então pode ser que eles tenham se conhecido de uma forma muito diferente. Isso é muito legal, porque a gente tem outro ponto, né? A Rena tem o Pristimon, e o Pristimon, ele é um bichinho fofinho, ele se disfarça de um pelúcia, né? Então a gente provavelmente vai ter origens diferentes pra cada um deles. Isso eu sempre vou achar muito irado. Inclusive o Kyo, que chega com seu Murasamemon pra finalizar a batalha. Literalmente o Kyo tem um parceiro que é o Murasamemon, que é basicamente um Leomon chinês em toda a sua estrutura. Toda a sua lore também é voltada para a cultura oriental, onde tem uma escola de esgrima, né, de espadachins, que ensinam o estilo de espada que o Murasamemon domina. E ele parece muito, todo o esquema de design dele, né, faz referência. Inclusive, mundo digital oriental, referência clara a Shambhala. E assim, eu fico brincando dizendo que ele é o Leomon chinês, mas se a gente analisar o design, é literalmente isso. E isso não é ruim, não pense desse ponto de vista. Na verdade, eu achei muito foda. Ele é um felino bípede espadachim, que tem pelos escuros e uma juba lisa, enquanto o nosso Leomon é um felino bípede de pelos claros e juba espetada e também espadachim. Então eu acho muito legal, porque assim, eles não simplesmente pegaram o Leomon e deixaram ele chinês, né, que é aquele esquema de amarrar a juba, fazer um bigodinho chinês e botar aquele chapeuzinho de Raiden. Tipo, não, eles criaram algo totalmente novo, porque apesar do Leomon ser um leão, o Murasamemon não é essencialmente um leão, ele é um puma ou uma pantera. Então é muito legal que ambos são felinos, mas de regiões diferentes. Isso eu acho muito massa, porque abre pra gente um grande leque pra gente conhecer novas releituras de Digimons antigos, só que com a temática chinesa. Em vez de literalmente retconizar alguém, cria alguém baseado no que já existe. E eu sempre vou ser a favor de ter mais Digimon e não retcons desnecessários. Algo também que é interessante de se notar, e agora a gente vai entrar um pouquinho na parada de teoria, né, é sobre o Kyo e seu espírito familiar. O Kyo, ele tem esse espírito familiar que ele trata seus companheiros com muito carinho, e ele muda rapidamente sua personalidade, seu jeito
jeito quando encontrar alguém que ameaça eles. Então a gente vai ter uma personalidade do Kyo de irmãozão, e isso a gente até vê no encerramento, onde ele faz comida pra todo mundo, ele cuida da base onde todos eles moram, e que ele se preocupa com todos. Inclusive, eu, novamente, acredito que ele vai pro colo do criador, sim, porque ele tem muito jeitão de que ele vai ter que se sacrificar para que os novos integrantes consigam progredir. O episódio, então, ele se desenrola com a gente vendo muito mais da rotina do Tomoro e como ela funciona e como o mundo é envolto desses Sapotamas. Inclusive, como eu mencionei antes, é mostrado que o Tomoro tem um certo problema com o impulso dele, é como se ele produzisse muito mais do que o necessário, o que muitas vezes causa bugs no Sapotama que ele interage. E a gente vê isso, né, acontecendo nesse episódio. E é justamente por esse motivo que o Tomoro acaba sendo perseguido por Digimons, porque como seu irmão mais velho, o Asuka, já tem ciência dos Digimons, é sinal de que o Tomoro já foi perseguido alguma vez, e o fato dos pais deles não estar acompanhando deles é que houve sim um ataque envolvendo o Digimon, porque o Asuka conhece os Digimons e fala que vai explicar pro Tomoro, mas não deu tempo. Então aconteceu alguma coisa com os pais do Tomoro, e no passado deles, com Digimons, houve algum conflito, porque o Asuka sabia já da existência dos Digimons e de alguma forma estava escondendo ou protegendo o Tomoro dos Digimons. E isso fica muito nítido. Tanto que assim que o Tomoro sai, né, atrás do Gekomon, ele é rapidamente farejado pelos Digimons hienas, né, os Riemons. Então é muito interessante, porque os Riemons, eles farejam Impulse, então provavelmente os outros Digimons vão sentir Impulse, né, é quase como uma parada vampiresca. Isso eu achei interessante e curioso, né, quero ver como isso vai se desenrolar mais pra frente. E novamente é interessante notar que eles estão fisicamente no mundo humano, não são hologramas, eles não estão meio ali, eles estão fisicamente materializados no mundo humano, o que é algo que, novamente, vou repetir, deve ter havido um conflito, porque eles estão andando na região ali mais pobre, tem cidades que estão envolto de uma redoma, de um escudo de defesa. Então assim, os Digimons existem nesse mundo, todo mundo sabe, mas o governo meio que dá uma abafada no caso. E é claro, como eu mencionei, os cleaners vão servir para limpar as ruas, né, limpar tudo dos Digimons. Agora, vamos pra parte que é interessante. No meio do episódio, o Tomoro fala com a guria sobre uma cidade dentro de uma estrutura oval. Essa cidade é chamada de Shangri-La. Pra quem não sabe, Shangri-La e Shambhala possuem muitas conexões, e isso é muito interessante, né? Eu não vi ninguém comentando sobre isso, então acho que é bacana a gente tá começando essa ideia. Enquanto o Shangri-La é referenciado como um vale fictício, quase como um paraíso na Terra, localizado nas montanhas Kunlun, no Tibete, Shambhala, no budismo e hinduísmo, é uma terra antiga, mística e lendária, inclusive mencionadas nos livros dessa cultura, com Shambhala sendo muitas vezes citada como inspiração para a criação de Shangri-La, especialmente a ideia de um paraíso oculto e a preservação do conhecimento antigo. Então esse local acaba sendo interessante e um ótimo paralelo com Shambhala. Ou seja, Shangri-La, em teoria, seria a versão do mundo humano físico retratado na mitologia, né? Retratado como a gente conhece Shambhala. Então a gente vai ter uma cidade que provavelmente vai ser baseada no mundo digital de Shambhala, e talvez a gente conheça o mundo digital de Shambhala. Então a gente vai ter esse paralelo das duas cidades, ou dos dois mundos, né, no caso, que vão ser muito iguais. Um vai ser uma versão distorcida do outro de alguma forma, talvez, mas é que só eu pensando demais por conta da nomenclatura que eles usaram para nomear a cidade. Shangri-La e Shambhala essencialmente são quase a mesma coisa, então chama muito a minha atenção essa parada, e que se for bem construído, vai ser muito foda de acompanhar. Agora sim, vamos falar da abertura, né, pra gente botar um ponto final aqui, que o vídeo já tá extremamente grande. Na abertura, o que mais chama atenção, além da música, que é muito boa mesmo, é 5 entidades misteriosas. Elas aparecem e ao fundo aparece um cristal delas, né, e aqui vai teoria forte mesmo. Então, mente aberta nesse momento, mas eu acredito que esses personagens ou são ou terão parceiros relacionados aos Tantei Hachibucho, que é o grupo mais importante de Shambhala, com o vermelho sendo ou tendo como parceiro Nesamon, o dourado, o senhor, né, que ele tá vestido de terno, o Tatomon, azul, a guria de azul, Hyugumon, a guria de verde, Kaguyamon, e o amarelo seria o único que fica de fora, mas não menos importante, seu parceiro possivelmente seria Gokumon. Ah, e por que dourado? Porque a forma dourada do Gokumon, o Seiten Gokumon, é totalmente dourado. Além da gente
gente também já vê que o Gokumon vai aparecer e ele vai entrar em conflito com o Murasamemon. Então é muito interessante. Agora, outro ponto que eu vou colocar aqui pra vocês é que esse guri de amarelo com roupa chinesa é literalmente o Kyo de cabelo comprido. Eu vou colocar as duas imagens lado a lado, vocês vão perceber que eles são literalmente o mesmo personagem. Cara, não tem como, ele tem que ser algum parente do Kyo, um irmão gêmeo, um irmão mais velho, um irmão mais novo. Tem que ser, porque o visual é muito igual. Os caras só basicamente trocou a roupa e o cabelo. Então eu acho isso muito interessante, porque o Kyo, ele tem uma cicatriz enorme que pega no pescoço e vai descendo, provavelmente pro tórax. E no braço esquerdo dele, eu acho que é esquerdo ou direito, num dos braços dele, ele tem uma pulseira que parece muito uma pulseira japonesa. Então, né, na verdade não é essencialmente japonesa, ela também pode ser uma pulseira chinesa, porque ela é baseada na cultura budista e tudo mais. Então, como a gente sabe que essa doutrina budista é muito forte no Oriente, seja Japão ou China, então pode ser isso. Então aí me vem na mente que o Kyo, ele fundou a Glowing Dawn porque ele provavelmente foi expulso da sua família original. Provavelmente o clã dele, uma briga de clãs, provavelmente ele e o irmão dele teriam lutado para assumir talvez os negócios do clã ou assumir o clã, porque a gente vê que esse personagem tem trajes mais formais chineses, enquanto o Kyo não utiliza disso, e ele tem uma enorme cicatriz, e a gente vê que o Murasamemon e o Gokumon vão se enfrentar. Então assim, eu teorizo que seja o Gokumon, parceiro dele, muito por conta disso, mas também pode ser outro Digimon dos Tentei Hachibutsu, como a gente pode colocar, sei lá, eu duvidaria muito, mas pode ser o próprio, ou o Shakamon, que é dourado, ou indo mais longe, o Erlangmon, apesar que eu acho que o Erlangmon seria o Digimon do velho que aparece nessa abertura, porque o Erlangmon é o mais forte dos Tentei Hachibutsu, então nada mais justo do que ele ficar com o mentor de quem criou todo esse universo de Sapotama, porque a gente vê também um senhor sentado numa cadeira que parece um ovo, observando um ovo brilhante, um ovo dourado. Então assim, eu imagino que se alguém for ter o Erlangmon, vai ser esse senhor, e enquanto o outro personagem que apareceu ali vai ter uma parada muito menor. E a gente vê que esses cristais, eles formam uma estrela, e essa estrela obviamente remete a uma parada que a gente tinha lá no começo e que foi abandonado, né, que é a parada da Ordem Hermética da Aurora Dourada, porque assim, a Aurora Dourada, que era o nome, né, anterior a esse, que era a Golden Dawn, e eles mudaram, né, provavelmente questões religiosas, ainda faz um pouco de parte, porque se a gente olhar a cruz, a Rosa Cruz Hermética, ela literalmente tem uma estrela, né, em todos os seus pontos, e cada uma das extremidades tem uma cor, e coincidentemente tem relação com as cores que aparecem nessa estrela. Então a gente percebe que esses simbolismos da Ordem Hermética não foi totalmente abandonado, mas que provavelmente não faz parte mais da trama principal, né? Provavelmente eles vão deixar isso de lado. No fim, eu tô extremamente empolgado com essa série. De verdade, acho que faz muito tempo que eu não me empolgo, assim, bastante com um anime de Digimon. Então eu tô muito, muito contente. Novamente, vejam esse anime com a mente totalmente aberta, sem querer que seja algo parecido com o que vocês já viram, porque provavelmente ele não vai ser. Então, se você vê com mente aberta, se for uma série ruim, você tem uma frustração muito menor. E como eu vi muita gente que, a partir do momento que começou o reboot, eu já tinha um canal, então eu vi que muitas pessoas faziam um comparativo do reboot com a série antiga, e como não correspondeu, ficou uma série ruim. Mas ruim, as pessoas falam que é ruim por um motivo errado, né? Então, quando veio o Ghost Game fazia referências a outras temporadas, eu vi muitas pessoas falando, não tem mais 2, porque tem 3 protagonistas, eles seguem o mesmo padrão de evolução, eles... e chegou no fim, não era nada a ver. E isso, o Ghost Game, pelo menos, eu conseguia ver o problema dele antes de ele lançar, que era o fato de ele já ter sido anunciado como uma série episódica. Então eu já tinha em mente que ele não ia me entregar o que eu queria. Então eu fui ver de mente completamente aberta, e pra mim ele foi uma série ótima, porque eu não tava com compromisso da história se interligar. Então, pra mim foi uma série ok. Não foi nem incrível e não foi, nossa, que pecado. Não, foi nada disso. É só mais uma série de Digimon que vai ficar lá no canto e que as pessoas muitas vezes vão lá, vão ver um ou outro episódio por curiosidade, mas não uma série que vai estar no top da galera, né? Provavelmente não é isso. Mas ela cumpriu o seu papel lá, trouxe muita pessoa nova, introduziu muitas pessoas a Digimon, e aí as pessoas
boas depois que introduzidas, tem séries muito melhores pra assistir logo após ela. E é justamente esse meu argumento pra pessoa que tá iniciando, porque é uma série sem compromisso. Mas, voltando a Beach Break, ela é uma série que é muito boa, e ela também pode servir como esse início, né, porque se ela souber apresentar bem o esquema de Digimon, ela vai ser uma ótima série pra começar, assim, a se assistir. Então, ela tá com um ritmo bem rápido, eu ouvi muita gente criticando, mas é questão da atualidade, não tem o que fazer. Toda a série atual, ela tem que ter um ritmo bem rápido, senão as pessoas não assistem. Séries como Adventure e Tamers, que muita gente recomenda, não, você nunca viu Digimon, vê essa série aqui porque elas são as melhores. Eu não recomendaria, porque elas são muito boas, sim, mas elas são muito mais atmosféricas, elas são mais lentas. Então, exige mais da pessoa ter uma paciência até a história engrenar, porque ela vai preparando todo um terreno. Tudo ali tem um motivo pra estar acontecendo. Então, hoje em dia, muita gente não tem paciência. Tanto que a maioria dos vídeos que você vê aqui no YouTube, que tem milhares de visualizações, são vídeos de resumos de histórias, que o pessoal não tem paciência pra assistir série nenhuma mais. Então, é interessante eles terem esse ritmo um pouco mais acelerado pra prender a galera. Então, desde que seja bem feito e faça dentro da história, pra mim, tá valendo. Eu não achei esse episódio ruim, não. Muito pelo contrário, me deu muita vontade de querer ver muito mais do que me foi apresentado, né? Bom, a série vai ser cerca de 49 episódios, né? Que foi divulgado, mais ou menos. Claro que esse número, no decorrer da trama, pode mudar, pode aumentar ou diminuir, mas eles divulgaram que a pretensão é de 49 episódios. Oficialmente, ele tá saindo pela Crunchyroll, se eu não me engano, por conta do fuso horário, pra gente sair ao sábado à noite, mas oficialmente no Japão sai aos domingos de manhã. Então a questão de fuso horário é meio confusa, mas todo fim de semana você vai ter um episódio de Beach Break pra poder estar assistindo, tá? Tá lá na Crunchyroll oficialmente. Bom, então é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam das minhas teorias malucas, sempre com muito respeito, que a gente pode conversar. E, por que não, deixe aí as suas teorias malucas também pra gente poder conversar sobre, tá bom? No mais, é isso. Eu agradeço demais a todo mundo que tá vendo o vídeo até agora. E eu não sei se eu vou fazer uma série semanal disso, se vai virar uma série semanal, porque eu fiz de Ghost Game e fiz do Reboot na época que tava saindo. As séries começaram muito bem, mas depois o pessoal parou de assistir e vinha só pra reclamar que o anime tá ruim. Gente, me desculpa, mas eu não tenho muito o que fazer quanto a isso. Eu só tô dando a minha opinião sobre o episódio. Então talvez eu faça. Então, caso você queira virar membro, tem a opção do Seja Membro no YouTube e também no Apoia-se, tá bom? Qualquer uma das duas formas me ajuda imensamente. Claro que você vai ter vídeos exclusivos e o nosso servidor secreto no Discord. Ocasionalmente, quando tiver uma condição melhor, rola um sorteio de algum item. O último que foi o deck do Metal Garurumon Ace, tá? Então, no mais é isso. Se você puder e quiser me ajudar, tem essas formas. Se você não quiser ajudar dessa forma, não se preocupa, assistindo o vídeo, comentando e dando o seu gostei e o hypei, você ajuda imensamente o canal, tá bom? Então, no mais é isso. Em breve a gente vai estar adentrando agora o universo de Shambhala, finalmente, né? Eu tô sendo o último a fazer esse tipo de vídeo, mas é que eu queria esperar sair mais algumas coisinhas. Eu acho que agora não sai mais nada até o VPatch, então dá pra gente já começar a comentar sobre isso, tá bom? Então, no mais é isso. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo, muito obrigado aos membros e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!